Então hoje é um dia de festa, um dia feliz, um dia que nós vamos comemorar. Estamos comemorando 27 anos. E é uma caminhada cheia de pedras, de barrancos, de vales, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando, segurando a nossa mão e nos guiando, nos protegendo de todo o mal. O Senhor é maravilhoso e poderoso. Até aqui o Senhor derramou graça e vai continuar derramando sobre nossa vida. Você conhece um pouquinho já da nossa comunidade cristã Ágape? Já ouviu falar, sabe um pouquinho da nossa história? Há 27 anos atrás, 1999, nesse mês de junho, inicia-se um processo. E conversei um pouquinho com o pastor Nasser, perguntando algumas questões que eu estava em dúvida, querendo saber. E ele me respondeu e disse que a igreja tem uma veia, aquela veia artéria, né, que é a mais essencial da nossa vida, assim, né? E ela é uma veia missionária. Por quê? A necessidade de começar ou plantar uma igreja, ele me disse que a área onde nós estávamos, ali do aeroporto, era uma área extremamente católica, onde não tinha, assim, cristãos naquela época, era muito pouco. Então, houve-se uma necessidade de plantar uma igreja nesse sentido, com essa visão, com essa ideia, e começar lá atrás. E dentro disso, né, como ele colocou um propósito, né, de famílias, né, de amigos estarem juntos, como cada um aqui compartilhou um pouquinho disso, né, essa igreja Ágape, né. E dentro disso eu quero falar sobre o amor ágape, né? Ontem o pastor Lucas falou, né? Vou continuar um pouco mais, entendendo o amor ágape, o amor de Deus por mim, por você e pela igreja também. Mas ele falou ontem passou assim, né? Uma ideia do que aconteceu em 1999, de acontecimentos, tudo, né? Depois você pode acompanhar a pregação, mas tem algo interessante, curioso, que 3 meses antes, em março, dia 17 de março ali, se inicia uma ágape também, em Araçatuba. Completou agora 27 anos também. Então, não sabia, né? Conversando com o pastor Nasser, algumas coisas, ele compartilhou. Então, no mesmo ano, temos uma igreja que faz aniversário no mesmo ano e chama-se Ágape também. E temos, um dia nós vamos trocar figurinhas da Copa aí, né? Ver como é que está, mas benção de Deus. Deus faz em vários lugares a obra e o propósito dele. Nós só somos instrumentos nas mãos de Deus. A obra é dele, não é nossa, não é de ninguém aqui. A igreja é de Deus, não é minha, não é sua, não é de ninguém aqui. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então hoje, eu quero falar no texto de João capítulo 13, abra sua Bíblia. Versículo 34 e 35, diz assim, ó: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, vocês se amarem uns aos outros. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, aqui está a sua palavra diante de nós, diante da sua igreja, que o Senhor derrame o seu amor sobre nossos corações, Pai. Nós sabemos que o seu amor já está em nós, Pai, mas eu peço que o Senhor enche os nossos corações nesse momento com o seu amor, Pai. Possamos transbordar, Pai, desse amor. Sair daqui hoje, Senhor, transbordando, Pai, desse amor. Faça essa obra, Pai, em nosso meio aqui hoje, Pai. Restaure, Pai, os relacionamentos. Restaure, Senhor Jesus, o amor que se esfriou. Restaure, Senhor Jesus, o amor que está se acabando. Deus, dê um toque em cada vida aqui hoje, Pai. Eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Pai. A nossa mente para compreender a sua palavra, entender a sua voz hoje, Pai. Peço que o Senhor quebre as barreiras espirituais do entendimento aqui, Senhor. Para que o inimigo não venha, Pai, arrancar a semente que será plantada, Pai, mas que o Senhor cubra a vida de cada um aqui com o teu sangue poderoso, regenerador, Pai. Derrame, Pai, o seu amor sobre nós. E que o Senhor
me coloque debaixo das tuas asas, Pai. E que seja a sua vontade, a sua palavra em prevalecer. Em nome de Jesus. Amém. Então, entendendo um pouquinho, antes de entrar no nosso texto, esse nosso contexto, né? Jesus está saindo da mesa, Judas vai fazer o que ele tem que fazer, e aí Pedro entra em cena, fala que jamais vai negar Jesus, né? Não, por você eu morro. E Jesus vai falar o que para ele? O galo vai cantar 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. E sabemos o que vai acontecer depois. Jesus vai à cruz e Pedro vê todas essas questões também. Agora, a fala que Jesus coloca nesses 2 versículos, precisamos prestar um pouquinho atenção. Olha só, quando Jesus diz: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros como eu os amei. O que seria o novo aqui? Deuteronômio capítulo 6, 5 ou Marcos 12, 30 e 31, ele vai dizer assim: amem o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Ame o seu próximo como a si mesmo. Que diferença há entre esses 2 textos que nós lemos agora? Quando Jesus diz: um novo mandamento lhes dou. E quando nós lemos a lei de Deus, ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu empenho, entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. A diferença está que é colocado: ame o seu próximo como a si mesmo. Você se ama, certo? Você cuida de você, você se protege, enfim. Mas o seu amor é perfeito? Não é. Somos imperfeitos diante de um Deus perfeito. Agora, quando Jesus fala assim: um novo mandamento lhes dou. O que ele falou? O que vocês observaram no texto? Simples. Amem-se uns aos outros. Permaneceu a mesma frase. Agora a seguinte: como eu os amei. Percebe a diferença agora? Você amar o seu próximo como a si mesmo, e agora você amar como Cristo amou. É uma grande diferença. Porque se eu for pelo meu amor, eu vou rejeitar, eu vou desprezar, eu não quero, porque é a carne, é o desejo, é aquilo que você não quer. Mas quando é igual o amor de Cristo, muda tudo. Nós precisamos abrir mão, fazer a nossa carne morrer de nós mesmos, para poder entender esse amor de Cristo, sair de si mesmo e falar assim: Cristo reina em mim. Igual o Gálatas vai falar sobre isso, né? Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo no corpo, não vivo por mim mesmo, mas por Cristo Jesus. Essa é a nossa caminhada. Então entenda, interprete esse texto, preste atenção. Como eu os amei, vocês devem. Existe aqui uma ordem também. Ele não está falando assim: se der, você ama, tá? Tá bom? Se der certo, se a amizade bater, você ama, tá bom? Não é um negócio, você não está fazendo assim. Não é dessa forma. Aqui Deus está dando uma ordem. Vocês devem amar uns aos outros, como Cristo amou. Mas vamos lá. Eu dividi em 2 blocos aqui. Primeiro bloco, versículo 34, e depois o 35. Abra sua Bíblia. Eu quero falar do amor incondicional. Romanos, capítulo 5, 8. Por que esse amor incondicional? Eu vou ler do versículo 5, o 5 e depois o 8, tá? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Qual é o amor ágape? É o amor incondicional. O que é incondicional? Não tem condição, não tem
Não tem diferença. Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores. O que quer dizer isso? Quando você não tinha nem ideia de quem era Deus, Cristo já te amou. Muito antes de você existir, Deus já te amou. Isso excede o nosso entendimento, porque é esse amor que Cristo quer nos mostrar hoje para amar uns aos outros. É um amor que Ele ama incondicionalmente. Como nós reagimos a situações difíceis, como igreja, olhando para nós, recebemos bem as pessoas que entram aqui dentro? Elas olham para você e vejam o amor de Cristo? Elas conseguem ver isso? Ou elas entram, passam despercebidas e vão embora? E o amor de Cristo não nos constrange, não nos incomoda, não. É difícil olhar, mas precisamos entender o que Deus quer fazer em nosso coração e em nós, como igreja também, tanto no coletivo como individualmente. Você tem amado a Deus verdadeiramente? Claro, se faz uma pesquisa e pergunta, você fala, eu amo a Deus com toda a minha força. Aí você vai fazer igual Pedro, que vai dar até a vida por Cristo, mas de repente, na hora que precisar, você vira as costas e sai. Então esse amor é um amor que você tem que abrir mão de você mesmo, dos seus pensamentos, do que tudo você entende, e falar assim, essa é a missão de Cristo para a igreja e para mim. Então é amar, é acolher. Efésios capítulo 2, versículo 3 e 5, 3 ao 5. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros eram. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Outro texto que nos mostra esse amor e a graça de Cristo Jesus, onde nós estávamos perdidos em nossos desejos, e Cristo continua nos amando. Pense nisso. Não existe nada que você faça que Deus vai te amar mais. Não existe nada. E não existe nada que você deixe de fazer que Deus vai te amar menos. Não tem isso, não tem como. Não tem como. Sabe por quê? Porque Ele já te amou sabendo o seu coração aí, orgulhoso, cheio de cobiça, maldade, sabendo disso. Quem faz isso? Só Jesus. É esse amor que precisamos entender, o amor ágape. Nós temos comunidade em nosso nome, comunidade ágape. O que é comunidade? Você já parou para pensar o que é comunidade? Você lembra da Vila do Chaves? Que era um de frente para o outro. O que é comunidade? Gente, em essência, Atos capítulo 2, o compartilhar, o ter tudo em comum uns com os outros, suprindo as necessidades uns dos outros. Isso é a raiz da comunidade. De você saber o que está acontecendo, mas não porque você quer fofocar, ou porque você está, nossa, vamos ver a notícia da semana, vamos ver. Não, saber porque você vai abraçar, porque você vai cuidar, porque você vai orar, você vai levar lá um bolinho, um cafezinho. Comunidade é isso. Um exemplo, fiquei 6 meses na comunidade ribeirinha, em 2010 para 2011, nesse período de avaliação para o projeto missionário, para a vocação missionária. E eu vivi comunidade ribeirinha lá. Como eles faziam? Um momento eu fui numa pesca no mar com eles. 300 metros de rede, vamos lá, vamos jogando, vai soltando. Daqui a pouco vamos puxar. Pesado, puxa, traz para o barco. Tira os galhos, enrosca num monte de coisa. Não deu peixe, não deu nada. Volta, joga de novo, muda o lugar, vai para o outro e vamos indo. Quantas vezes eles fazem isso em 5 horas, 6 horas? Várias. Por isso que os caras são um trancudo forte, assim, né? Quanto eles puxam pesado, né? E interessante, que aí termina,
somos lá em famílias, 5, 6 famílias, chegou na beira ali da praia, na areia, quantos peixes deu? Deu 15 peixes. Agora, como nós vamos dividir? Na lógica, né? Vamos dividir em partes iguais, tudo. Agora a comunidade pensa diferente. Um lá tem 5 filhos. Ele precisa de 5 peixinhos. Você acabou de casar, só você e sua esposa. Ele pensou no bem do próximo. Ele não pensou em si mesmo. Ele poderia ter pegado 5, vamos dividir igual e está tudo certo e vamos seguir. Vai sobrar para mim em casa, só que vai faltar lá para outra família. Entende que nós carregamos comunidade ágape. Comunidade, viver comunidade. É você ir lá, bater na porta, tomar um cafezinho com você e passar aí meia horinha. Estou indo, passo. É ter tudo em comum, mas é difícil fazer isso. Cada um tem sua rotina, cada um tem as suas dificuldades, problemas aí, mas precisamos fazer um esforço para viver o amor ágape como comunidade entre nós aqui. Abraçando, dando um pulinho, passando e se encontrando, conversando, não apenas no domingo, mas durante a semana a comunidade, ela é viva. Esse amor tem que ser resplandecido sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas vamos lá. O amor sacrificial. João 3,16, né? Todo mundo vai saber, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João, capítulo 3,16. 3,16. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Agora você vai lembrar de 1 João, capítulo 3, versículo 16, e João 3,16. Porque nisso consiste o amor, em que um deu a vida pelo outro, por todos nós. Agora, dentro desse amor, o próprio texto nos fala, não amemos de palavra, de boca, mas em ação e em verdade. O amor pode ser falado, pode ser sentimento, emoções, faz parte. Mas o amor ágape, o amor incondicional e sacrificial, é esse amor que dá a vida pelo outro, que faz tudo pelo outro. E que não ama dando um tapinha nas costas. Boa semana, meu irmão, está tudo certo. Mas a semana da pessoa está arrebentada. Temos que abrir mão um pouquinho de nós mesmos e começar a pensar no nosso próximo. Mais do que você mesmo. Tem muita gente, talvez, com o coração duro, machucado, precisando de uma oração sua, precisando de um abraço, precisando de uma palavra de encorajamento, um versículo. E nós caímos na nossa rotina. E é tão corrido que esquecemos da comunidade. Esquecemos que existe amigos aqui, familiares, existe irmãos. E no domingo, com um belo sorriso, nós amamos e voltamos na segunda-feira. E seguimos para o próximo domingo e seguimos para o próximo domingo. Mas o que Deus quer é que nós vivamos esse amor ágape, uns pelos outros, cuidando, protegendo, guardando cada um. João, volta lá em João, você vai virar uma página, João 15, versículo 13, ele vai falar o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos,
se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu os tornei conhecido a vocês. Jesus poderia ter segurado tudo para ele, com a sua glória, mas tudo aquilo que ele ouviu do Pai, ele nos passou. Isso não é uma vida, um relacionamento em comunidade, onde Cristo revelou tudo do Pai a nós. Em uma amizade, nós compartilhamos a nossa vida. Não é isso que deveria ser? Falamos das dificuldades, falamos do caos que está e pedimos oração. Ou não fazemos isso, mas deveríamos fazer. Abrir o nosso coração. E nós sabemos que é difícil isso. Nós estamos numa geração que é realmente difícil. Os corações estão se tornando inseguros com medo. Então nós criamos barreiras para que ninguém interfira na minha vida. Não vai entrar na minha vida, não precisa. Mas um relacionamento com Cristo, eu e você devemos ser sinceros com Cristo. E da mesma forma, ter um relacionamento uns com os outros também. Não viver apenas uma fachada que nós amamos e adoramos a Deus, mas em ação e em verdade. Transparência em verdade, em amor. Esse amor sacrificial é o amor que Cristo tem por mim e por você. É um amor incondicional. Ontem o pastor Lucas compartilhou dos 4 amores ali, que vem da palavra do grego, né? O amor ágape, nós sabemos esse amor incondicional, o amor sacrificial, né? O amor que se dá. Nós sabemos do amor filéu, esse amor da amizade, do carinho. Nós sabemos do eros, que é a paixão, é um amor intenso, e é um relacionamento de casamento. E nós sabemos do storge, o amor afetivo de entes queridos, né? Então, trouxe 4 características, né? Eu estava pesquisando alguns significados dessa palavra de amor, e ela vem do latim ali, amor, e ela abrange todas essas qualidades num termo só ali, no latim. Agora, pesquisando um pouquinho mais, eu fui ver no hebraico, a palavra ahavá, em hebraico, significa amor. E ela dividida em 3 partes ali, é um significado que nos traz uma raiz muito grande. Primeiro, ela separa ali, alaf, que significa primeiro, princípio. Rei, doar, entregar. E vet, segundo, 2. Olha a junção dessa palavra, que significa amor em hebraico. Pensa comigo, o Pai, o princípio, o Pai, o primeiro. O Pai deu quem? O Filho, o mais próximo. E o Filho fez o quê? Deu a vida também. Percebe a raiz do amor? Um amor que se doa, que não visa nada em troca. Foi isso que Deus fez, nos amando, sabendo que você iria virar as costas, saber que você falaria assim, eu não quero saber de Deus, mas Ele continua te amando. Até o fim Ele vai te amar. Então, dentro dessa raiz, que interessante, nós devemos fazer o mesmo. Se o Pai e o Filho deram um grande exemplo a nós, em doando o próprio Filho, Ele sendo o primeiro, o princípio. E Jesus fala, amem como eu os amei. Morra pelos seus amigos. Que difícil é. Eu não sei se alguém aqui já fez isso, né? Correu, caminhou atrás de alguém que era amigo, fez de tudo e você se desgasta. Vai, faz tudo. Aí a pessoa ainda assim fala, não quero. Você se sente como? Você fala, eu dei tudo para ele, eu fiz, desgastei, amei ele.
Cristo permaneceu fiel, nos amando. Não vire as costas para ninguém, mas ame de todo o coração, com todas as suas forças e seu entendimento. É esse amor que nos constrange e que nos faz viver o evangelho genuíno de Cristo. Partindo para o segundo versículo, nosso segundo bloco. Volta lá em João, capítulo 15, versículo 35. O tema que eu coloquei, se você está anotando, é amar como ele amou. Versículo 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Com isso o quê? Como Cristo amou. Vocês devem fazer o mesmo. Então, com isso, ele vai seguir. Todos saberão que vocês são meus discípulos. Como todos saberão? Quando nós amamos uns aos outros. Essa é a lógica, esse é o texto nosso. Se nós não amamos, o amor do Pai não está em nós. Nós acabamos de ler um texto agora recentemente. Percebe que o amor não é apenas um sentimento, que talvez você entenda amor, e para você vem, é o carinho com a esposa, é isso, é aquilo. O amor é muito mais que nós imaginamos. É esse amor sacrificial, incondicional que Cristo fez. E quando ele continua dizendo, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se existe uma condição, se o quê? Vocês se amarem uns aos outros. Se o contrário, se vocês não amarem uns aos outros, ninguém vai saber quem são os discípulos de Jesus. Entende isso? Será que estamos passando a despercebido numa geração corrompida e depravada? Será que as pessoas estão reconhecendo Cristo na sua vida como discípulo de Jesus Cristo, como seguidor de Jesus? Isso é importante. No seu trabalho, na sua faculdade, aonde você está, as pessoas, o que elas veem em você? Elas veem esse amor que você se sujeita, que você sofre ali, não entendendo nada, mas ela vê que você tem um amor diferente. As pessoas estão vendo Jesus na sua vida, estão vendo esse amor incondicional, não podemos viver uma vida oculta aos olhos de todos. Nós podemos e devemos nos posicionar. Você ama? Então ama de verdade. Em verdade e em ação. Não apenas dizendo que eu creio em Deus, eu vou à igreja, eu dou a oferta, eu contribuo com o dízimo, eu faço parte, mas alguém ao meu lado está sofrendo, morrendo, porque eu não consigo, eu estou travado, não vou. Mas é o que Cristo quer fazer, nos destravar da frieza do amor. Por isso que no início eu orei para Deus pedindo para que Deus derrame e encha os nossos corações com esse amor incondicional. Para que ao sair daqui você vá constrangido embora e falando, eu preciso amar meu irmão, verdade. Cristo me amou, eu nem era convertido, não tinha nem transformado nada, pecador, sujo, e ele foi lá e me amou mesmo assim. Que direito você tem de falar do outro? Simplesmente ame o seu próximo, simplesmente como Cristo fez também. Como as pessoas ao nosso redor têm visto o que a gente fala também. Nós também devemos amar com o que nós falamos. Quantas palavras ofensivas falamos também, que machuca, e é mais perigoso do que uma facada, gera a morte mais do que um tiro na cabeça. Essa palavra que saiu da sua boca é inútil, para não colocar outras palavras, mas inútil, que só levou à morte.
em vez de ser palavras que trazem bênção, edificação, cura. O amor também deve ser expresso dessa forma. Façam isso e vocês vão ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Eu e você seremos mais parecidos com Ele, nos abrindo mão de nós mesmos. Seguindo a nossa parte final, a nossa maneira de viver é essa, né? Se doando um ao outro como Deus fez. Somos formados e moldados por aquilo que amamos. Uma frase de Johannes von Goen. Quem você ama, você está sendo moldado pelo que você ama. Quem você ama mais, ali está seu coração. Pense nisso. Ame o Senhor, o seu Deus, acima de tudo, com toda a sua força, seu entendimento, seu coração, sua vida. E ame o seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo? Não. Como? Como Jesus amou. Não é o seu amor, é o amor de Cristo que está em você. O Espírito Santo vai te conduzir a esse amor. E como igreja Ágape, como igreja no mundo, nós não podemos esquecer desse amor. Nós temos que refletir e repensar em nossas próprias vidas. Como comunidade cristã Ágape, como igreja de Cristo Jesus na face dessa terra. Precisamos dobrar nossos joelhos e clamar para que Deus inunde nosso coração com esse amor. Com esse amor incondicional e sacrificial que nos faz abrir mão de nós mesmos. E nós carregamos esse nome, Ágape, no nome da nossa igreja. As pessoas lá vão olhar, aquela é a igreja do amor, é a igreja Ágape. Mas será que estamos demonstrando o verdadeiro amor de Cristo? Entende isso? Nós também, como igreja Ágape, temos que prezar por um testemunho. Da porta para fora. Um testemunho. Em que vocês estão aqui levando uma camisa, não só uma camisa, mas um coração Ágape. Lá fora. Esse amor tem inundado, tem feito sentido para quem pergunta para você, você faz parte de qual igreja? Ah, sou da Ágape. O que é a Ágape? Aí você vai explicar o que é a Ágape, né? As pessoas têm que conhecer o seu amor. O amor que você tem por Cristo. Pense nisso e olhe para dentro de você mesmo. Aonde está a falha? Aonde o Senhor está revelando e falando assim, ó, meu filho, minha filha, cuida disso. Preste atenção, não se afaste do meu amor, não. Não deixe o seu coração frio do meu amor, não. Coloque brasas vivas nesse coração. Busque mais Deus. Ore mais. Compartilhe mais o seu coração. Tiago 5 ali, ele vai falar que a oração, orar uns pelos outros e perdoar uns aos outros, gera perdão no coração. Sabia disso? Quando você compartilha ali um pecado, algo com alguém, Deus traz perdão sobre a sua vida. Deus derrama graça e misericórdia. Quanto mais vivemos o oculto, mais não somos parecidos com Jesus. É difícil. Mas vamos viver a transparência e a verdade, um amor em ação. Amém? João, capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Até aqui. Percebe quão profundo é o amor?
Cristo permaneceu no amor do Pai. O Pai o amou. Cristo continua o amando. E nós permanecemos em Cristo nesse amor. Esse é o caminho. Jesus fala isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É esse amor que deve estar em nossas vidas hoje. Não permita que a rotina, que a vida, que em tudo ofusque o quanto você ame a Deus. O quanto a comunidade está precisando desfrutar desse amor. Um amor de uns pelos outros. Um amor que abre mão de si mesmo. Renuncie o individualismo. Hoje é dia de renunciar o orgulho, o individualismo. Se somos comunidade, bate no peito e diz: eu sou e quero viver isso. Muitos passam dificuldades e nós não sabemos. Se você não falar, compartilhar, nós não vamos saber. Ninguém vai pegar uma bola de cristal e falar: deixa eu ver quem que eu vou. Peraí. Esse aqui está passando por isso, tudo. A não ser, claro, que Deus é poderoso, Ele pode revelar sim a alguém que está passando por uma dificuldade. Você vai, conversa, manda uma mensagem, entra em contato, enfim, pode. Mas você vai esperar isso acontecer? Até quando você vai ficar esperando isso, né? O amor é uma ação, não é uma espera ali. Você tem que doar a sua vida. Jesus fez isso, você deve fazer o mesmo. Então que o significado da nossa igreja, que é a comunidade cristã Ágape, faça sentido para você, para mais muitos anos pela frente aí. Para que Deus transforme os nossos corações, para que as pessoas, ao chegar, sejam acolhidas, tenham amigos, tenham famílias, tenham tudo em comum, compartilhem as necessidades, orem, peçam perdão uns pelos outros. Isso é a vontade que Cristo quer para a igreja dele. Romanos 8, versículo 34, nos mostra que não existe nada que pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Eu não sei qual estado que você vê aqui hoje, mas uma coisa é fato: Deus te ama. Independente do seu estado, da sua condição, porque é esse amor incondicional que eu acabei de dizer. Se você acabou de sair de um lugar que você fala que era promíscuo, ou você acabou de ver um vídeo horrível, ou você acabou de falar uma palavra estranha, horrível, um palavrão, Deus continua te amando. Não o que você fez, que é pecado, mas você, o ser criado por Ele, para ser a imagem e semelhança de Cristo. Essa é a nossa caminhada. O que Cristo quer fazer com você hoje, a não ser que você permita, que você dê o acesso para o Senhor fazer. Permita-se o Senhor rasgar o seu coração nesse momento. Permita o Senhor restaurar o seu coração. Permita o Senhor tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne. Permita o Senhor mudar os teus passos, mudar a sua direção. Permita o Senhor encher o seu coração de amor, para que você seja um exemplo para Cristo se alegrar. Não para agradar os homens, mas para agradar ao Senhor. Pense, enquanto nós cantamos e adoramos ao Senhor nesse momento, reflita na sua própria vida e depois estaremos orando.